Muito boa tarde, galera do CopaCast. Estou aqui de novo, acabei de sair de uma entrevista com o Nath Graciano, estou aqui de novo agora com mais um convidado de peso, vocês vão entender por quê. Novamente, gosto de reforçar, está acontecendo ao mesmo tempo o Copa Sur, estamos na última prova da Elite, antes da final, então ao mesmo tempo estamos ao vivo aqui. Mas como eu falei, hoje eu tenho um convidado muito especial, a gente vem falando muito de negócios aqui. E hoje eu tenho um cara que ele soube transformar o esporte num negócio muito rentável, muito lucrativo, e acho que vocês já devem ter ouvido falar do negócio dele. Eu tô aqui com o Tomás Bosa. Como que tá? E aí, como é que muito tá? Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Cara, você é palestrante, cientista do esporte, é isso? Sim, cientista sim. do esporte, empresário. Cara, eu queria que você começasse primeiro se apresentando pra galera. E aí depois eu vou entrar um pouquinho na sua história, mas que eu acho que é uma história muito rica pra gente poder contar aqui no CopaCast. Muito obrigado, Maravilha. seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás Bosa, sou cientista do esporte, fundador da rede Cross Nutrition, palestrante, mentor, escritor agora, né? Fui atleta de natação profissional, sou apaixonado pelo CrossFit. Para mim é uma honra, uma grande satisfação poder estar aqui nessa troca, né, de experiências com todos vocês aqui. Espero que poder entregar mais do que esperado aí. Não, com certeza. Eu queria já começar pelo que você falou, que você foi atleta profissional de natação na sua juventude, certo? Sim. Foi aí que despertou, porque assim, muito dono de boxe, vamos colocar dono de boxe não no seu caso, que é uma rede, Cross Nutrition Box é uma rede muito grande, mas muitos donos, eles são profissionais da educação física e eles vivem isso e tudo mais. Você é um cientista do esporte, você não é um profissional de educação física. E você foi atleta. Como que isso te influenciou no que você faz hoje? E por que você resolveu, depois de ser atleta de natação, abrir um espaço de treino funcional? Boa. Cara, o esporte de alto rendimento em si, não só a natação, mas o próprio CrossFit, quando a gente fala em performance, em alto rendimento, a gente não olha única e exclusivamente para treino. O atleta de alta performance, ele precisa de descanso adequado, nutrição, recuperação, né? Então, com essa ótica, a gente procurou fazer exatamente isso dentro da Cross Nutrition. Trazer para os nossos alunos e as pessoas que frequentam as nossas unidades algo além do treino. Ter uma visão mais estruturada da alta performance. Às vezes a alta performance para você é uma coisa, para mim é outra, para o meu aluno iniciante é outra. Né? Mas que essas pessoas possam ter acesso a outros recursos que vão melhorar a performance dela. Então o esporte de alto rendimento, no caso a natação, ela me mostrou isso. Não adianta nada eu só treinar se eu comer qualquer coisa, se eu não tiver uma recuperação adequada, se eu não tiver uma mentalidade de performance, de resultado. Então o esporte, eu acho que ele ensina muito isso, cara. É por isso que eu gosto muito de recomendar esporte competitivo para criança. Porque ele vai mostrar o todo, não vai ser só aquela coisa, treina. Vai mostrar que precisa de algo mais. Né? Então eu acho que com isso, quando nós conseguimos internalizar isso dentro da cultura da Cross Nutrition, a gente deixa de ser só uma oferta de treino, a gente passa a ter outras opções para oferecer para os nossos clientes. Não, excelente. Aí uma curiosidade minha também, né? Como jornalista eu sou meio inquieto com algumas coisas. O que o cientista do esporte faz? Cara, como cientista do esporte, eu por muito tempo eu trabalhei em laboratório, pesquisando, usando o método científico para descobrir. A minha área de atuação era mais a nutrição de alta performance. Eu trabalhei muitos anos dentro do laboratório de nutrição e metabolismo da USP e lá eu tive a oportunidade de aprender a buscar conhecimento, porque o pesquisador primeiro ele tem que saber buscar o conhecimento, depois ele tem que validar uma informação. Se aquela ideia é verdadeira, é mito, é falácia. Então o cientista do esporte faz isso, ele vai investigar algo do seu interesse para poder validar isso em termos científicos. Né? Então, o que a gente abre um leque de possibilidades muito grande. Eu poderia seguir uma carreira acadêmica, que era a minha ideia inicial, mas eu percebi que eu poderia contribuir muito mais estando no campo, usando a ciência no campo. Por exemplo, quando eu descubro o comportamento
do meu aluno, o que o meu aluno quer e como ele se comporta, eu consigo ajudar ele a ir para um próximo nível de performance, de saúde, deixar de ser sedentário, sabe? Então, o cientista dentro de um laboratório ele faz uma coisa, dentro de uma sala de aula ele faz outra. Eu estou fora do laboratório, fora da sala de aula, então eu uso a ciência no meu dia a dia para poder fazer uma entrega para os meus clientes. O seu negócio acaba sendo o seu laboratório, né? O meu box é meu laboratório. Um monte de coisa que eu testei no meu box que deu certo, nós levamos para a rede toda. E isso vem ditando tendências tecnológicas, processos de recovery, abordagens nutricionais. Hoje, com inteligência artificial e tecnologia, fica muito fácil criar alternativas novas, né? Então, é interessante usar o que eu amo fazer para poder inovar e entregar coisas para o mercado. Pô, show demais. E aí você foi atleta na sua adolescência. Sim. Mas quando você já tinha entrado na faculdade, você já não era mais atleta? Até o final da faculdade eu competi no esporte universitário e depois eu larguei mão. E aí a ideia surgiu enquanto você estava na natação, que você falou, cara, acho que eu quero ir para essa área um pouco mais técnica e científica, ou você já vislumbrava um futuro que você falou que queria dar aula, né? Que queria dar aula e tudo mais. Mas você já tinha essa veia empreendedora desde cedo, que você já falava, cara, um dia talvez eu possa ter meu próprio negócio? Porque muita gente, às vezes, tem essa vontade, mas não começa, mas fica aquela vontade guardada. E depois isso acaba aflorando. Isso já veio muito cedo ou foi depois? Começou mais ou menos nessa época. Eu estava terminando a minha faculdade e eu comecei a sentir o mercado na pele. Eu trabalhei nas principais academias de São Paulo, desenvolvi alguns projetos para grandes redes de academia, para multinacional de nutrição. E eu via que, dependendo do lado da mesa que eu estivesse, eu ia ter um tipo de resultado. E eu ia estar limitado na criação. Então, eu comecei a empreender com mais afinco, eu tinha mais ou menos 24 anos. Né? E ali eu senti um pouquinho essa fase de transição, principalmente de mentalidade, relacionado a eu ser um professor, né? Porque eu atuava como personal, eu desenvolvia esses projetos, fazia avaliação física, como eu acho que todo educador físico, né, a ciência do esporte, ela, quando chega nessa fase, elas ficam muito parecidas na hora de atuar. E eu não queria aquilo, eu falava, opa, peraí, eu posso criar oportunidades para mim e para outras pessoas. Né? Mas foi um processo de construção, assim, foram alguns anos aí mudando um pouco a minha mentalidade de funcionário, de CLT, para poder ser um empreendedor. Eu acho que é a virada de chave mais difícil, né? Eu fiz isso também, fui CLT há muito tempo, virei para ser empreendedor e era uma coisa também que eu tinha medo, medo de começar, né? Com certeza. E aí eu falo muito também, a gente falou aqui sobre negócio e tudo mais, a gente falou muito sobre a resiliência, que muitas vezes as pessoas vêm quando deu certo e vê só que, não, tá tudo são flores. Não, são momentos que são muito difíceis. Hoje você tá com uma rede de 100 academias? Quase inauguradas 100. Mais de 90 e contratos assinados bem mais de 100. Cara, é uma rede de franquias muito grande. Eu quero ter que entender o modelo de negócio, se é franquias ou não, mas só para ficar mais claro, mais fácil para as pessoas, mas é uma rede muito grande, cara. Então, para gerir tudo isso, para poder gerenciar tudo isso e fazer isso virar, né, com cultura consolidada, com branding forte, é um trabalho muito passo a passo, muito artesanal, né? Então eu vou querer entender nesse momento também como que você chegou, mas aí eu relembro aqui pra galera que você começou com o boxe em Jundiaí. Em 2017. 2017. E aí, como que disso virou essa rede toda que você criou? Cara, primeiro eu acho que o resultado da rede não compete só a mim, né? Existe um time de profissionais muito bem qualificados, que cada um com a sua responsabilidade entrega mais resultado para os nossos empreendedores parceiros, né? Sim, é um modelo de franquia, então existe áreas específicas, como qualquer franquia séria tem. O processo principal, ele envolve o meu papel principal, né? Envolve organizar as ideias, direcionar o time e mostrando o caminho do que precisa ser feito, como pode ser feito. Então eu uso essa veia científica, essa veia empreendedora. Eu estudo muito tendência de mercado, então a gente gosta sempre de estar um pouquinho à frente. Às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para trás, mas depois a gente ajusta a rota e vai para frente. Mas existe um time, uma empresa, né, grande que tem toda a área bem segmentada para a entrega do resultado final.
Tá? Então isso, quando começou não era assim. O começo do nosso negócio, em 2017, meu pai faleceu em 2016. 60 anos de idade, sofreu um infarto. Para uma pessoa ligada à atividade física, à saúde, bem-estar, você perceber que você não está conseguindo ajudar dentro da tua casa, brother, é complicado. Então eu fiquei muito abalado com isso e eu falei, quer saber? Eu atuava numa outra frente. Eu não estava tanto no mercado da forma com que eu estou hoje. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, peraí, eu tenho conhecimento para salvar a vida e está morrendo gente dentro da minha casa. Eu vi a dor que minha mãe estava passando, que minhas irmãs, que eu estava passando. Eu falei, não, peraí, eu vou montar um box, eu vou salvar aqui 200, 300 pessoas. A ideia era essa. Como eu já gostava muito dessa parte de nutrição e sabia que o esporte ele requer cuidados com a alimentação, por isso o nome Cross Nutrition. Cross fazendo alusão ao cross training e Nutrition fazendo alusão ao olhar nutricional. Que inclusive até dentro do CrossFit a base da pirâmide é a parte de nutrição. Exatamente. Então nisso surgiu a primeira unidade. Nessa primeira unidade, eu era o cara que abria o box, que dava aula, que atendia, que fazia avaliação física, que limpava o chão, que fazia o marketing, que fazia a contabilidade. E depois fazia tudo isso de novo, e eu vi que não dava, que eu não ia ter vida fazendo assim. Então o que eu comecei a fazer? Eu entendo hoje que uma empresa nada mais é do que pessoas, processos e tecnologia. E tudo isso era eu na época. Então eu falei, opa, peraí, eu preciso criar processos, preciso desenvolver tecnologias para que a vida do empreendedor igual eu fique mais fácil. E assim surgiu o modelo de negócio que a gente tem hoje, que é uma franquia. E aí eu fui contratando as pessoas para ocupar as suas posições de responsabilidade. Construímos um time de marketing, um time que faz a expansão, um time que faz a parte jurídica, um time que faz a parte contábil, né? Eu tive um contato muito, graças a Deus eu conheci pessoas muito boas na minha área de atuação e sempre tive muita credibilidade com o mercado. Então poder encontrar as pessoas certas para trabalhar no meu time não foi muito difícil, né? E essas pessoas compraram a ideia. E desde o primeiro box, a gente tem um propósito muito claro. Eu abri o meu box para transformar a vida das pessoas. Dessas unidades todas que estão inauguradas, inauguramos uma unidade ontem aqui do lado, em Pissarras. Desde o primeiro dia, as pessoas têm o propósito de transformar a vida das pessoas ali. Isso daí muda o game, cara. Cria uma cultura de acolhimento para os alunos, de entender a dor do aluno. 99% dos caras nem sonham em estar numa arena dessa. Não é por performance, é por qualidade de vida. Eu estou combatendo ali o sedentarismo, eu estou combatendo a obesidade. Então a gente tem essa pegada muito forte. Em termos de cultura, isso é muito massa dentro da Cross Nutrition, sabe? A galera compra a briga mesmo e se você conversa com o dono de box da rede, você vê isso no olhar dos caras. Às vezes o negócio não está indo tão bem, né? Mas o cara ele está engajado no processo e ele está a fim de fazer coisa para mudar a vida de alguém. E quando ele faz isso, ele aguenta ficar um pouquinho mais e às vezes no instalar de dedos o negócio começa a bombar, né? Como qualquer outro negócio, nada começa pronto. A Cross Nutrition não começou pronta. A gente vai fazer 9 anos agora, dia 30 de maio a gente completa 9 anos. Então começou uma empresa de uma pessoa só e hoje é um time gigante, assim. A gente tem, só de educador físico, tem mais de 300 colaboradores na rede toda. Vocês têm consultores também para poder dar suporte para os seus franqueados? Sim, mais sim. que, basicamente, para quem não conhece o modelo de franquia, ele tem um modelo pronto, né, que você já cria os processos e deixa tudo ali meio que encaixotado para poder ter um royalty, que às vezes é por royalty, às vezes é por quadro associativo, e que as pessoas acabam recebendo o modelo de negócio pronto, certo? Formado, para seguir o padrão, para que seja padronizado, para que qualquer box que a pessoa entre, ela seja como o seu de Jundiaí, seja como o primeiro. E aí, por isso, ela tem alguns processos, algumas coisas que ela tem que cumprir. Então, você tem um time de consultoria para justamente dar esse suporte quando o franqueado, que é o normal, né? É um ciclo. Às vezes ele tá aqui, vai para lá, e aí, às vezes, a pessoa não tá acostumada com negócios. Então, vocês têm essa consultoria, mas não só consultoria, mas essa consultoria de gestão? Exatamente. Para o cara que, por exemplo, é um educador físico, mas ele não aprendeu a vender, ele não aprendeu a fazer administração. E aí tem DRE, que é o demonstrativo de resultado, ele tem a parte de quadro de funcionários, folha de pagamento, todos os custos que oneram. É tanta coisa que às vezes o cara não sabe. E aí ele se sente perdido. Para isso é que a franquia vem com um time para poder, vamos te direcionar aqui e tal. Como que você viu essa parte de gestão, de liderança?
Cara, eu passei por todos os processos, né? Então eu vejo que a maior parte dos empreendedores iniciantes, a maior parte dos nossos empreendedores, eles não são educadores físicos, tá? Então ele consegue fazer o negócio mesmo sem ser educador físico, porque ele vai aprender a contratar esse profissional. Existe um processo seletivo que a gente faz, um processo de capacitação para o educador físico, então ele não precisa ser educador físico. Mas alguns são educadores físicos, né? E 100% deles, quando chegam para nós, eles sabem o que significa WOD. Mas eles não sabem o que significa DRE. Eu ia falar isso. É muito louco isso, cara. Então o cara ele chega muito focado no treino, quero saber do treino, e ele esquece que ele virou um empresário. E que, como empresário, as responsabilidades dele são diferentes. Ele precisa entender as receitas que ele tem, as despesas que ele tem, e no final tem que fechar a conta ali, de uma forma positiva. Então a gente tem um modelo de negócio que entrega tudo pronto, passo a passo, com manual. O que o cara tem que fazer? Manual do franqueado, ele chegou, não sabe o que tem que fazer. Manual do franqueado. Se ele lê o manual do franqueado, minimamente já está bem executado a box dele. Metade do rolê está feito. Agora, ele tem uma equipe de profissionais à disposição dele. E qual que é o grande lance? Aonde que o cara vai abrir o box? Ah, eu quero abrir perto da minha casa. Não, perto da sua casa não é bom. Tem todo um estudo geográfico. Faz um estudo geográfico, entende o mercado na região, vê o ticket médio, vê quanto vai custar mais ou menos o aluguel e fala assim, olha, aqui a conta fecha, aqui vai ser bom, aqui não vai. Então a gente tem um time que faz essa parte de expansão. Depois eu preciso selecionar o time desse cara. A gente faz isso junto com ele. As entrevistas são feitas num modelo muito top. A gente consegue ver o perfil comportamental do coach antes dele começar a trabalhar. Então a gente não contrata hoje um coach pela parte técnica. É óbvio que a parte técnica é muito importante, mas a parte técnica é fácil de aprender. Agora, um comportamento, postura, comunicação, para nós é mais importante que a parte técnica. Ensina, né? Exatamente. Você ensina técnico, você vai aprender e tudo mais, mas comportamento você não ensina. Então, na parte, só para você ter uma noção, na parte técnica, o educador físico ele recebe acesso a 4 apostilas e mais de 200 videoaulas para ele aprender todos os movimentos. Como é que eu vou fazer um handstand push-up? Se o aluno é iniciante, ele não vai fazer um handstand push-up se o aluno é iniciante, ele vai passar por uma bike push-up, vai fazer um handstand, vai fazer um educativo primeiro, vai fazer evolução. Ele vai aprender a fazer isso. Por um outro lado, eu preciso ensinar o gestor também a fazer o negócio. Então, para o gestor, eu tenho outra plataforma de treinamento, com mais de 100 horas de conteúdo, de marketing, gestão, experiência do cliente. A parte de tecnologia que você falou, né? Upsell. E tudo isso, eu tenho tecnologia para fazer isso, para acompanhar o teu desenvolvimento e saber se você está fazendo uma trilha de conhecimento que vai permitir você ter um box de sucesso. Se eventualmente tem uma outra pessoa que compra uma franquia e não gosta muito de estudar, mas eu tenho que garantir que esse cara vai receber o conhecimento para o negócio dele ter o resultado que ele precisa. Então a gente consegue acompanhar todo esse processo. Se precisar, a gente chama a pessoa para conversar, faz uma mentoria. Nós temos hoje pessoas que têm 8 anos de Cross Nutrition, pessoas que têm 7 anos, 6 anos, 5 anos, tem pessoas que têm mais de uma unidade. Né? Então isso tudo mostra que o modelo de negócio sólido que a pessoa vai replicando é como uma receita de bolo. Então o legal da franquia é isso, mitiga o erro. Então a pessoa não vai cometer erros que são comuns às vezes no começo de um negócio, né? Porque já está validado. Isso é bem legal. E vendas é uma ciência, né? Vendas é ciência e processos bem estruturados que você consegue ter sucesso no seu negócio, seja lá qual o negócio que for. Exato. E justamente você hoje tem esse modelo muito estruturado e muito validado, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo dessa construção dessa rede de 100 boxes, vamos colocar assim, 100 unidades? Cara, eu costumo falar isso nas minhas palestras. Crescer no mercado de fitness hoje é fácil. Difícil é você manter o padrão e continuar crescendo. Eu já vi redes que cresceram no começo com muito marketing, cresceram muito mais que a gente, que hoje praticamente não existem mais. Sumiram. A gente cresceu de uma maneira diferente, a gente começou estruturando os processos. A gente nunca foi muito afobado em ser a maior rede. A gente sempre foi focado em ser a melhor rede. Então a gente estruturou a casa primeiro, desenvolveu os processos, criamos as tecnologias
evoluímos essas tecnologias, superamos uma pandemia. A pandemia foi complicado, cara. Eu ia perguntar, como que foi? Você é muito ligado à tecnologia, muita gente fez treinos em casa e tal, como é que você conseguiu ultrapassar essa barreira, né? Mas assim, não querendo te cortar, que eu já fiquei com essa curiosidade, mas depois eu queria saber então, sobre isso. na verdade, ali a gente já estava no mar e a pandemia meio que tirou o barco. A gente não podia mais abrir o box para trabalhar, como é que a gente ia fazer? Eu lembro que na época a gente tinha acho que 25 ou 30 unidades e eu recebi uma ligação na minha unidade. Tomás, o que a gente faz? Tem mais de 80 pedidos de cancelamento de mensalidade aqui só hoje, que foi quando estendeu o fechamento. Eu falei assim, devolve. Aí eu tinha, o que a maior parte de um dono de box faz quando vende plano anual e está precisando de dinheiro? Antecipa o recebimento. Eu tinha feito isso. Eu estava querendo reformar o meu box, tinha comprado barra, anilha, ergômetro, uma porrada de coisa, um mês antes. Eu falei assim, não, esse ano de 2020 nosso box vai ser o melhor da cidade. Comprei tudo. Esse ano eu vou explodir, fecha tudo. Em março fecha tudo. Aí eu falei, não, beleza, eu tinha condições de manter. Só que a minha preocupação foi as 20 e poucas unidades que estavam abertas. Eu falei, agora lascou. A gente não tinha alternativa para isso, na época. E ali a gente viu uma fragilidade do negócio. E falou, opa, peraí, a gente não pode ficar... não sei quanto tempo vai durar isso daqui. A gente tem que ter recurso para isso. E aí a gente começou a desenvolver tecnologia para poder dar conta de atender o nosso aluno na casa dele. Porque ele não podia sair também. A gente não queria que a pessoa ficasse parada. E algumas pessoas foram compreensivas, não cancelaram o plano. Mas todo mundo sentiu o baque que foi. A gente ficou bastante tempo fechado. Só que foi a época que a gente mais evoluiu. E foi a época que a Cross Nutrition deu um salto de tecnologia que não existia. Acho que o mundo todo foi assim. A pandemia ela veio para ensinar a gente a usar a tecnologia a favor. Hoje a gente tem aplicativo, eu tenho um aplicativo hoje que ele conversa com o meu aluno. Se eu virar o meu aplicativo aqui agora, ele vai ter falado para mim que eu tenho que beber água, que daqui a pouco está na hora de eu comer. Se eu não quero tirar uma foto de um alimento para ele ver quantas calorias tem. Então eu consigo hoje ter algo que eu não tinha antes da pandemia. Mas esse aplicativo ele é só para franqueado ou para os alunos também? É para os alunos. Ah, para os alunos. É para o aluno. Eu quero mudar o comportamento do meu aluno. Eu quero ensinar esse cara a comer bem. Eu quero ensinar esse cara a ter um estilo de vida diferente. Eu vou usar a tecnologia para isso. Não é só no box. No box o cara fica 1 hora lá, às vezes 3, 4 vezes por semana. Agora com o celular ele tá 24 horas por dia, cara. Entendeu? Então a gente conversa, a gente mantém o diálogo com o nosso aluno. E isso ele se sente acolhido. Isso fortalece, inclusive, o aspecto da comunidade. A comunidade não é só no box. A comunidade ela começa no box, mas ela interage num grupo de WhatsApp, num aplicativo, num rolê que a galera sai para fazer, num churrasco que a turma faz, num evento como esse. Então hoje a gente tem essas tecnologias para isso, para ajudar melhor os alunos. Essa tecnologia surgiu no período da pandemia? Não, surgiu depois. Depois. Essa que eu acabei de falar depois. Ah, sim, no período da pandemia recente. Você fez uma que era para um treinamento em casa, é isso? A gente fazia treinamento em casa, mas uma coisa assim bem estrutural. A gente não tinha base tecnológica e nem dinheiro para fazer muita coisa. Então era treino que a gente gravava dentro de um box, colocava no YouTube e mandava para todo mundo. Então, tipo, o comecinho foi isso. Isso daí fica uma dica para os empreendedores também. Às vezes a gente quer ter a melhor tecnologia, quer ter a maior coisa, e esquece de trabalhar com aquilo que a gente tem. O grande lance é você pensar em resolver o problema com a ferramenta que você tem agora. Porque leva tempo para criar a tecnologia. É o feito melhor que perfeito, né? Exatamente. Eu sou virginiano. Para mim era sempre tudo perfeito. Era sempre o perfeito, não tem como. A pior como. raça que tem é cientista virginiano, velho. Não vai fazer absolutamente nada se for ficar pensando em perfeição. É óbvio que eu gosto das coisas certas, das coisas perfeitas. Vai arrumando no caminho, mas se não começar a ficar pensando nisso, acho que isso é muito... Não vou falar defeito, mas acho que é muita coisa que o empresário tem, né? Tipo, cara, tem que ser desse jeito, eu quero que seja dessa maneira, eu vou esperar chegar nisso. Eu vou esperar chegar, cara, até chegar nisso aí. Você já não validou, você não transformou, você não tentou e, putz, eu acho que foi isso que você fez, né? Justamente acho que foi um dos desafios maiores que você teve nessa parte da pandemia e acho que você conseguiu se reinventar, acho que muita gente conseguiu se reinventar ou descobriu que poderia se reinventar nessa época da pandemia, né?
E eu acho que uma coisa curiosa que a gente estava conversando antes e tudo mais, acho que o seu treinamento é basicamente inspirado no treinamento militar, é isso? De onde surgiu esse seu modelo de negócio e como que você transformou esse treinamento militar, né, vamos dizer, sem essa rigidez toda do militar, mas que isso transformou cultura no seu boxe, que as pessoas acabaram ficando abraçadas por esse mindset, né, digamos assim. Cara, eu acho que tem muito mais a ver com atitude do que com o treinamento propriamente dito. Se você entrar num box nosso, você vai perceber que ele é igual um box de CrossFit como outro qualquer. Tem barra, tem ergômetro, tem um coach, tem a lousa, tem tudo. A gente, em 2008, quando não se falava de CrossFit aqui no Brasil ainda, eu trabalhava muito com treinamento funcional. E sempre gostei dessa coisa militar, da disciplina, da consistência, das coisas certas. Então, nas primeiras unidades, as paredes eram meio camufladas, a gente usava um uniforme meio de soldado, assim, mas hoje não, hoje já é uma coisa menos rígida, assim? Não precisa bater continência para entrar nas unidades, nada, né? Então é uma coisa mais tranquila, assim. E aí, por falar das unidades também, você falou também sobre o suporte, sobre o franqueado e tal, tem uma polêmica muito grande no mundo do CrossFit hoje, que são os famosos PES, né? O Total PES, o PES, todas as plataformas que acho que quase todo mundo conhece, mas veio para facilitar a vida do CLT, né? Que tem um plano empresarial e a pessoa, em vez dela poder se afiliar, para quem não conhece, né? A pessoa, em vez dela pagar uma mensalidade no box, ela pode pagar a mensalidade no aplicativo ali, tem vários planos, e ela pode escolher dentro daquele plano onde ela vai treinar. Para quem viaja muito, é muito importante, para quem vive para cada lado, quer continuar treinando, quer continuar em movimento, acho que veio pro consumidor, foi uma coisa muito boa. Mas, como várias tecnologias que surgem, né, às vezes vira monopólio, vira pioneiro e tudo mais, e aí acaba sendo um pouco complicado para o empresário que não tem, por exemplo, uma rede, que não ganha no volume, por conta de tarifas e taxas e algumas coisas assim que cobrem. E aí o empreendedor fazendo DRE, fazendo o demonstrativo dele, às vezes a conta não fecha. Ele fala, cara, eu tenho que pagar tantos por cento para cada check-in que eu ganho tantos reais ali, eu tenho tantos alunos, eu tenho que dar tantas aulas, o cara faz várias coisas e fala assim, hoje não compensa mais. E aí ele quer tentar criar alternativas para poder se reinventar. Talvez no volume seja uma coisa que funcione, porque justamente você pega uma fatia maior do mercado, que são as pessoas que trabalham, estudam, treinam e querem fazer tudo isso. Como que você viu essa entrada dos PES? E como que você vê isso? Como que você viu na época e como que você vê isso hoje? Porque na época todo mundo também gostou e hoje já está sendo um movimento que muita gente está tentando se desvincular. Você tenta se desvincular seguindo essa galera ou na verdade com você teve o efeito contrário? Cara, esse assunto dos agregadores, ele é bem delicado. Né? O que eu vou falar não é para atacar nem A nem B, mas defender o que eu vejo como sendo justo. Não tem como viver mais sem celular. Mas eu vendia cartão pro orelhão. Se você não se adaptar, você tá lascado. Não dá mais para viver a época antes dos PES, porque eles vieram para facilitar a vida do consumidor. Os agregadores, eles colocam as pessoas em movimento. Eles são agregadores. Agora, quando você cria um modelo de negócio que você depende dos agregadores, não é culpa dos agregadores, é culpa do empreendedor que não soube dosar isso daí. Então, hoje eu vejo os agregadores como sendo algo maravilhoso. Eu acho super positivo. Porém, tem que ser muito bem organizado o modelo de negócios para recebimento de agregadores. Há 3, 4 anos atrás, eu tinha 20%, 30% de agregadores dentro do meu box. Hoje é mais da metade. Por quê? Porque hoje mais da metade das pessoas tem agregadores. Eu vou ignorar esse mercado? O problema que eu vejo no mercado é que muitos boxes vendem só treino. Quando você vende só treino, a pessoa ela olha para o treino lá e fala assim, hoje eu não vou aqui, eu vou no outro. Para o aluno, o agregador está salvando a vida dele ali, porque ele não gosta daquele treino. Para a gente que é educador físico, a gente fala, não, escolhe treino, né? Escolhe, infelizmente escolhe, mas você vai fazer o quê? Sim. Não tem como mudar a decisão do teu cliente.
Eu sei que a gente está falando aqui sobre a gestão, né, e que eu tenho que pensar na entrega do resultado final para o empreendedor. Beleza. Só que veja bem, um agregador no meu box, ele consome um Gatorade, ele come uma barra de proteína, ele compra uma camiseta, eu tenho serviços extra que eu ofereço para esses caras que estão lá. Então, quando eu tenho uma boca de funil maior, que eu recebo os alunos de agregador, eu consigo transformar esses alunos. Eu tenho um aluno de agregador que tem unidade hoje. Porque conheceu o seu modelo, conheceu através... a unidade aqui do Cobra Sol era de um aluno meu que veio do Gympass, no antigo Gympass. Imagina se eu não aceitasse, né? Agora, o lance é a gente saber trabalhar com os agregadores. O agregador, ele é para preencher um horário ocioso. Se você tem tecnologia, hoje você consegue controlar quantos alunos de agregadores vão entrar num determinado horário seu. Então, por exemplo, no meu horário de pico, eu limito o acesso dos agregadores para dar preferência para quem paga no meu balcão. Só que eu trato todo mundo igual dentro do meu box. E todo mundo tem acesso a todos os produtos e serviços que eu vendo. Então o agregador, ele consome, ele faz negócio junto com a gente, então ele é super bem-vindo dentro das nossas unidades. Tem um franqueado nosso, Moisés, ele é de Palhoça, ele tem 2 unidades. Uma unidade com 300 metros e uma unidade com 600 metros. E ele tem uma trava. Então, nos horários que está ocioso, está liberado o acesso do agregador. Nos horários de pico, ele restringe o número de vagas. A gente tem tecnologia hoje para fazer isso. Então, para a gente funciona de uma maneira mais fácil. E agora a dica que eu dou para quem está na dúvida se aceita ou se não aceita, se você for aceitar, precifique bem. Você deve receber do agregador aproximadamente de 80% a 90% do teu plano balcão. Para estar certo, porque senão começa a acontecer um processo inverso. As pessoas começam a querer parar de pagar no balcão e vão procurar comprar agregador na empresa que trabalha, ou virar dependente de namorado, isso pode acontecer. E aí você também não retém, né? Quando o cara fica muito só no agregador, você também não retém o teu cliente. Então, a retenção é o maior problema de um dono de box de cross que existe no Brasil hoje, é a retenção. Quando você fala de agregador, o cara ele não tem compromisso com o box, aí fica mais tênue ainda. Por exemplo, você fazer um marketing qualquer, você mexe com marketing, você sabe muito bem disso. Não é difícil você botar aluno dentro de um box. Difícil é você reter o aluno dentro do box. No agregador, ele tem a opção de treinar em qualquer outro lugar. Como que você faz para reter um aluno de agregador? Primeiro, você tem que atender bem. Você tem que atender ele igual você atende o teu aluno. Ah, mas eu recebo só 80%. Tudo bem. Se você atender ele bem, pode ser que ele compre uma camiseta que já recebeu 100%. Que nem no meu espaço eu tenho uma área de recovery. A gente está colocando isso em todas as nossas unidades. Para quê? Um serviço extra que eu posso vender para esses caras. Então, o aluno de um outro box, ele vai no meu. Então, às vezes ter um diferencial significa ter melhor retenção. E às vezes até aumenta o ticket, né? Às vezes eu olho no mercado, eu vejo box, cara, igualzinho era em 2012. Do mesmo jeito, não mudou nada no box. Não tem diferencial nenhum. É aquela coisa arcaica ainda. Não, a gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que buscar coisas para fazer uma entrega que proporcione uma experiência de excelência para o teu cliente. Se ele é de agregador, se ele é de balcão, ele não sai do teu box. A gente como rede, a gente faz campanhas. Deixa eu perguntar, vocês fazem campanhas de incentivo, se vocês têm um programa de excelência para o franqueado, por exemplo? Faz. Existem várias campanhas que a gente faz, não vai dar tempo de entrar em detalhes dela aqui hoje. Mas eu incentivo o meu aluno a fazer no mínimo 12 check-ins no mês. 12 check-ins no mês significa que esse cara vai ter resultado. O aluno ele vai ter resultado. Então se ele fizer 12 check-ins, ele vai ganhar um prêmio. Só que quando eu falo de um agregador, 12 check-ins, o agregador me paga o teto. Então eu estou recebendo mais. Então, quando o meu aluno do agregador ele tem maior frequência, isso tem a ver com o meu atendimento, tem a ver com a experiência que eu proporciono para o cara, eu estou no caminho certo. Entendeu? Então, eu costumo dizer assim, se preocupa mais com o resultado do teu cliente, que você não precisa preocupar com a sua conta bancária. O
Que experiência que o teu aluno está tendo dentro do teu box? Está sendo só mais um box como qualquer outro que ele pode ir, ou ali ele se sente mais acolhido? Entende? É assim que constrói a comunidade. A comunidade é quando o cara se sente pertencente àquele ambiente. Que ele defende, não, vamos treinar lá na Cross Nutrition. A galera lá é mó legal, o pessoal se preocupa, você tem avaliação física, você tem uma atenção diferenciada, é um ambiente familiar, tem treino para criança, tem treino para adulto. Eu tenho no meu box treino há 3 gerações. Eu tenho criança de 7, 8 anos treinando, pai e mãe treinando e avó treinando. Entende? Isso daí vai fazendo com que o box tenha alguns diferenciais. Entendeu? Cara, excelente. A gente vai ter que começar a ir para a última pergunta por conta do tempo, porque eu queria ficar falando com você o tempo inteiro, porque nessa parte de negócio isso é muito legal, porque acho que muita da nossa audiência é desse meio e também tem muitos empresários, educadores físicos, então tudo isso que você falou aqui foi muito, muito importante, tanto em relação aos pés, quanto em relação à parte administrativa, que eu acho que isso é sensacional. Essa parte de customer centric, né, do consumidor, do cliente no centro de tudo, que é o principal, que vários modelos de franquias, não só fitness trabalham, pode trazer para o fitness também. Eu dou um exemplo meu. Eu comecei no meu box, porque eu também conhecia e tudo mais, tal, mas o que me ajudou foi por conta de um dos agregadores, por conta do lugar que eu trabalhava, e acabava que o custo acabava sendo melhor, mas eu também viajava muito a trabalho, então não dava para ficar sempre lá. E hoje eles não aceitam mais, eu mantive lá. Há 7 anos que eu treino no mesmo lugar por conta disso. Do acolhimento, do ser um lugar que eu indico para as pessoas, a gente poder estar junto lá. Então, construiu esse sentimento de pertencimento. E de tudo isso que você criou e foi construindo até agora, essa expansão toda, como você vê os próximos 5, 10 anos, como você vê o futuro da Cross Nutrition Box? Cara, eu vejo o mercado fitness mudando muito rápido. E hoje a gente consegue enxergar alguns anos na frente, baseado nas tendências de mercado. Eu não vejo mais academia igual a academia que eu via na década de 90, que eu via nos anos 2000. Eu não vejo mais o box igual eu comecei em 2017. Eu vejo que se a gente não profissionalizar a ponto de ter uma entrega surpreendente para o cliente, se a gente ficar só no treino, a gente está lascado. Então a academia, cada vez mais, ela vai parar de parecer academia. Os boxes, cada vez mais, eles vão parar de parecer um lugar só de treino. Então, hoje o wellness como um todo, ele tem produtos e serviços para as pessoas viver mais e melhor. Entendeu? Então, quando a gente olha para isso, o que eu posso fazer dentro do meu box para que o meu cliente não precise procurar fora daqui? Cara, o aluno sedentário, que ele vai matricular pela primeira vez na academia, ele não tem roupa para treinar. Se você não vende roupa dentro do teu box, você está deixando dinheiro na mesa. A melhor hora para alguém começar a olhar para a alimentação é no momento que ele matricula na academia. Não é à toa que a gente faz uma avaliação física no dia que o cara matricula. Você já faz o 360 todo, né? Todo. Porque, querendo ou não, quando a pessoa entra, vou colocar no box de crossfit, no caso de funcional, até a pessoa que não se alimentava bem, ela está sendo tão contaminada positivamente pelo ambiente que ela começa a querer procurar, né, a melhora. Exatamente. E você, já, em vez de ela procurar fora, você já agarra essa fatia do mercado. Exatamente. Então, hoje, se você entrar no meu, eu quero que você vá conhecer meu box lá em Jundiaí. Eu tenho uma área pequenininha ali que a gente separou um centro de recovery. É um Sport Spa Recovery, chama Renoves. É uma nova marca que está chegando no mercado brasileiro, é sensacional. O que eu tenho ali? Eu tenho uma banheira de gelo, diferente das banheiras de gelo tradicional. Eu não preciso ficar pondo gelo para a banheira gelar. Ela tem ozonoterapia e cromoterapia. E eu tenho uma banheira quente com ozonoterapia e cromoterapia também. É melhor você não me convidar para ir lá, porque eu não vou sair mais. Entende? Percebe? Existem diferenciais que podem ser criados e construídos com pouco para poder fazer com que o teu cliente não queira sair de lá. E é exatamente isso. Eu tenho cliente que está comigo há 9 anos, cara. Entendeu? Tem cliente que chega para mim e fala assim, viu, você sabe qual é a minha renovação? Eu acho que é a 8ª ou 9ª, de plano anual. Então, quando a gente tem algo que as pessoas gostam e querem, a gente não precisa ter muito esforço para a pessoa ficar. Às vezes, os box que ainda não estão com uma gestão tão profissional, elas estão igual um balde cheio de furinho. Quais são os furinhos? Por que as pessoas saem? Ah, porque o box está sujo. Ah, porque o coach é grosseiro. Ah, porque isso, porque aquilo. Vai tampando esses furinhos e vai fazendo com que você tenha estrutura suficiente para encantar teu cliente. Então, eu vejo o mercado dos próximos 5 anos
completamente diferente do que ele é hoje. E a gente está trabalhando bem pesado para ser referência nisso. Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, cara, sua presença é muito importante para a gente aqui, você, o empresário, o modelo validado de sucesso. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, que são donos de boxe, mas um recado em relação à gestão, uma dica, um conselho sobre gestão. O que você consegue, o que você pode dar de recado assim, no curto espaço de tempo que a gente tem aqui? Eu sei que você tem a sua palestra, a sua mentoria, inclusive, que fala muito sobre isso, mas que você poderia deixar de mensagem aqui para a galera que está te assistindo, para o dono de boxe que está te assistindo, que é um educador físico, não manja muito de gestão, o que ele pode fazer para poder melhorar? Estudar um pouco mais sobre gestão, buscar referências que realmente ensinam. Existem hoje livros, podcast, tem muito conteúdo bacana no YouTube falando sobre isso, né? Então buscar aprender aquilo que você sabe que talvez seja a sua falha, né? E tudo hoje a gente vive na era da informação, é muito fácil, cara, né? Aprender algo novo hoje. Se você pegar qualquer coisa que você queira aprender, em uma semana você já tem aí algumas horas de prática naquilo. Antigamente não, você tinha que ir numa biblioteca, buscar conhecimento, hoje é fácil. Então procura querer se profissionalizar na parte de gestão. Nós que viemos da área do esporte e tudo, às vezes a gente não gosta muito de número. Mas se a gente não gosta de número, a gente não consegue controlar. E se a gente não consegue controlar, qualquer resultado serve. E você pode estar com um baita de um rombo e não estar percebendo. Então descobre a diferença entre despesas e receitas. Aumente o número de receitas dentro do teu box, né? Porque as pessoas querem e precisam. Não é só, eu vou fazer só para ganhar dinheiro. O teu aluno está precisando de uma roupa, de um suplemento, de uma atenção diferenciada de um profissional, né? De um fisioterapeuta. Faz parceria, faz collab, né? Cria algo maior que o teu box, dentro do teu box, né? E às vezes, se precisar de ajuda, busca ajuda, né? Quem não sei se tem quem não me segue ainda no meu Instagram é Tomás Bosa. Se precisar de alguma coisa lá tiver ao meu alcance, eu tenho satisfação em disponibilizar aí, tá? A gente na Cross Nutrition, a gente não é fechado. O que a gente quer é abaixar a nossa bandeira e ficar do lado de todo mundo e crescer junto com todos. O meu desejo é que cada vez mais as pessoas tenham acesso à atividade física de qualidade, né? E de vez em quando eu escuto assim, eu não vou no cross porque machuca. Se você for no jiu-jitsu, se você for na natação, se você for no tênis, qualquer esporte mal direcionado machuca. Então a gente tem que parar de pensar só em A ou em B e começar a promover o esporte como sendo algo que transforma as vidas e trazer cada vez mais pessoas para treinar junto com a gente aí. Perfeito. Tomás, muito obrigado, cara. Agradeço. Obrigado, papo riquíssimo aqui. Você já falou, mas repete suas redes sociais e as redes sociais da Cross Nutrition para a galera que está te assistindo agora, por favor. O meu Instagram pessoal é Tomás com H e S, Boza, B-O-Z-Z-A. E o Instagram da rede é @rede Cross Nutrition Box. @rede Cross Nutrition Box. E quem quiser conhecer mais da franquia também é franquiacross.com.br. franquiacross.com.br, tem um monte de dica lá no site também para as pessoas poderem ter acesso e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Perfeito. Beleza? Pessoal, muito obrigado por terem ficado até agora conosco. A gente ainda tem mais entrevistas, a Copa Sul ainda não acabou, o CopaCast ainda não acabou. Então fiquem ligados que teremos muito mais convidados aqui ainda. O dia ainda vai ser um pouquinho mais longo. Continue acompanhando a Copa Sul e o CopaCast aqui 2026. Muito obrigado. Valeu, obrigado.